Então, Então, essa é a minha dúvida, onde eu errei na minha atividade. Que tá, é. pode falar, hein? Não, era só isso. Tá. A atividade, quando ela pedir para vocês dizerem por que, que aquela palavra é acentuada, não basta dizer que ela é oxítona ou que ela é paroxítona, porque nem toda oxítona e nem toda paroxítona são acentuadas. Se ela for proparoxítona, basta dizer que ela é proparoxítona. Por quê? Se eu perguntar assim, por que Porque todas são acentuadas? ótimo, porque todas são acentuadas. Então, se eu disser assim, por que número tem acento? Porque é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, basta eu dizer que ela é uma proparoxítona. Entenderam? Agora, se eu disser por que fácil tem acento, não basta eu dizer porque é uma paroxítona. Tá, mas parede também é paroxítona. E parede não tem acento. Entendeu? Dizer paroxítona terminada com não sei o que, não é? Muito bem, é isso mesmo. Quem falou, Vitor? Fui eu. Foi Pedro. Quem? Foi o Pedro. Pedro, é isso mesmo, Pedro. Então tem que dizer paroxítona terminada em L. Fácil é acentuada porque é uma paroxítona terminada em L. Tá? Por que mágoa tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo, aquele O, A, enfim, mágoa. É com O. Tem acento, essa palavra mágoa tem acento porque é uma paroxítona, é a penúltima sílaba que é forte, e ela termina em ditongo, tá? E daí, Raika, eu vou te responder aquela pergunta da 1. Dentro da regra da paroxítona, das paroxítonas, entra todo aquele luxurião que nós vimos em Orlo. Então, as paroxítonas terminadas em L, em U ou US, em X, em ou uns, em R, I ou IS, E ou US, ão ou ãos, terminadas em PS, terminadas em N, terminadas em ditongo, são acentuadas. Tudo isso é uma regra só, tá? Então, naquele primeiro exercício que vocês vão fazer essa semana, não vou corrigir ainda hoje, porque tem gente que ainda não fez. Mas eu já estou falando do exercício número 1, é que a primeira palavra tinha que combinar com uma no enunciado, que era oxítona. E as outras duas tinham que combinar com outras duas do enunciado, que são paroxítonas, que são de uma mesma regra. Mesmo que uma termine com X, como tórax, e a outra termine com R, como revólver, as duas estão dentro da mesma regra, que é a regra das paroxítonas terminadas em luxurião, PS, então. Mas, Tá? prof, eu ainda não entendo muito bem essa regra. É isso. Essa regra, eu acho que entender, tu entendesse. Né? O que tu tem para entender? Que paroxítonas que terminam com essas letras têm acento. O que falta é saber de cor quais são as letras. O que tu não entendeste dessa regra? Eu não entendi muito bem a própria regra em si. A regra diz o seguinte: todas as palavras, antes de falar da regra, todas as palavras da língua portuguesa têm a sílaba tônica numa das três sílabas últimas, numa das últimas três sílabas que ela tem. Mesmo que a palavra seja bem longa, com 17 sílabas, a parte mais forte dela vai ser ou na última sílaba, ou na penúltima, ou na antepenúltima. As que são com antepenúltima sílaba mais forte são maioria na língua portuguesa. Então, a maioria não tem acento das que são paroxítonas. Porém, algumas que terminam com as que terminam com L, com U, com todas essas coisas que eu acabei de falar, que tem uma palavra para lembrar, são acentuadas. Então, se a palavra
como Enzo. Enzo é a palavra paroxítona. Aí tu vai ver, mas Enzo tem acento? Aí tu olha a última letra dela, terminada em O. Não tem acento, tá? Porque palavras paroxítonas terminadas em O não tem acento, senão menino teria acento, carro teria acento, vidro teria acento, um monte de palavras da língua portuguesa teria acento, tá? Então, em compensação, se tu pega a palavra difícil, por que difícil tem acento? Ó, difícil. A sílaba tônica, a sílaba forte, é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona. E ela termina com L. Paroxítonas terminadas com L levam acento. Aí o luxurião é a primeira letra da regra. Entendeu, Enzo? Entendi. Mais alguém não entendeu, não tinha entendido e agora entendeu? Ou eu expliquei mesmo e só o Enzo aproveitou isso aí? Só para eu saber das explicações. Servem para mais gente. Mais alguém entendeu melhor agora ou já tinha entendido isso aí? Eu ainda tenho uma dúvida. Tá. Eu já tinha entendido, eu nasci sabendo. Já tinha entendido o quê? Nasceu sabendo. Fala aí. Essa regra, ela vale para oxítona e para paroxítona também? Quem é que pode responder para o Enzo? A regra do luxurião vale para oxítona também, ou o Enzo está perguntando? Ele perguntou se vale para as duas. Pois é. Sim, mas para a paroxítona é claro que vale, porque é a regra da paroxítona. Então, agora a pergunta é, vale para oxítona essa regra? Quem pode responder? Não vale, Enzo. Tá? Essa é a regra da paroxítona. Tudo que for acentuado na paroxítona é porque não é acentuado nas outras palavras. Nas oxítonas não se acentua. Tá? O que se acentua nas oxítonas? Quando elas são terminadas em A, E, O, EI, EL, OI, EM, e os plurais disso tudo, as, es, os, ens, tá? Oxítonas, terminadas em A, E, O, e as, es, os, EL, EI, OI, e o plural, em e ens. São as acentuadas. Vai ter consulta quando tiver prova dessa? Vai. Tipo, das... Inclusive, eu recomendo que todos os exercícios sejam feitos com as folhas que têm as regras. Porque aí não é chute. É claro que vocês sabem que a palavra você tem acento, porque vocês toda a vida escrevem e veem essa palavra escrita com acento. Mas eu quero que vocês saibam por que ela tem acento. Ela tem acento porque é uma oxítona terminada em E. Tá? Então, na hora de fazer qualquer exercício que eu tenho mandado, o ideal é pegar as folhas que têm as regras. Já tem duas. Uma foi com a paroxítona, oxítona e proparoxítona, e outra que é essa aqui, que tem a regra dos hiatos, a regra do tem e do vem, do ter e vir, e a regra dos acentos diferenciais. Tá? Então, Ok. então façam sempre os exercícios usando essa folha, tá? Agora deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse quadro branco. E agora eu dei aula para o oitavo, bem direitinho com esse quadro. Mas a gente é o oitavo. Não, eu dei aula para o nono antes de vocês, desculpa. Ainda bem que vocês são oitavo, né? Muitas vezes não parece. Não, quero dizer que eu estou no lugar certo. Está. Nessa tarefa que eu mandei para vocês, que tinha explicação,
fala também que não se acentua mais os conjuntinhos o, e. Eu vi isso. Antigamente, até poucos anos atrás, 9 anos atrás, por exemplo, se eu dissesse assim, eles leem, o primeiro o, e, tinha acento. Se eu dizia o voo da gaivota, voo, que é com 2 os, o primeiro o tinha acento. Agora não tem mais. O que houve, Maria? Ficou triste que não tem mais acento? E Maria, tu escreverias assim? Voo. Vou escrever ali. Tá? Agora eu vou desse jeito aí. Então, ali está chamando a atenção porque talvez vocês ainda vejam alguns acentos como eles eram antes dessa última reforma. E em 1971, teve uma outra reforma. A última reforma que tinha acontecido na língua portuguesa tinha sido em 1971. Tá? Que aí a gente escrevia, por exemplo, ele, assim, como eu vou botar? Ele, com acento. Tá? Esse acento caiu. Eles se chamavam acento diferencial para falar que não era a letra L. Olha que bobagem. Ninguém escrevia a letra L chamando ela pelo nome L. Todo mundo, se vai botar a letra L, bota a letra E. Opa, botei tudo junto a letra. Tá? Ouvi ter essa ideia. Tá? Então, é isso mesmo. Isso se chamava acento diferencial, tinha um monte. Por exemplo, a palavra governo tinha acento circunflexo para diferenciar da palavra governo. Eu governo esse país. Agora, não tem mais esse acento. A pessoa vai saber que é o governo ou eu governo de acordo com o quê? Como é que na hora de ler vocês não se enganam e leem o governo? Interpretação. É porque não seria eu governo. Tipo assim, ó, eu governo seria tipo mais ou menos. Eu governo seria. Eu governo pra sempre? Não, eu governo seria sei lá, eu mano, estou não sei. governando. Eu e o governo seria o governo em si, não o ato de governar. Sim, o Enzo começou dizendo que é interpretação. E, claro, Ô, Enzo, tá chique, hein? pelo contexto, se tem um Foi O o Bruno que falou. desculpa. O Bruno aqui, ó. Mentira Que dele Bruno, foi cara? Tu eu. abriu o microfone agora, cara? Tá, não tem problema. O importante aqui é que se tivesse um O na frente, provavelmente a pessoa não leria o governo. Ela leria o governo, né? Pelo contexto. E se tivesse eu, provavelmente a pessoa não leria eu governo, né? Porque ela conhece a palavra e no contexto, dentro da frase, a pessoa vai lendo. Às vezes até acontece de ler uma palavra, por exemplo, forma, e ser forma, e aí a pessoa dá volta e pronuncia com o som aberto ou fechado, de acordo com o que ela considera que naquela hora é o significado da palavra, tá? Mas tudo isso para dizer que ali naquela folha que eu mandei fala de acento diferencial. Só sobraram 2 acentos diferenciais, que são na palavra por, quando ela é o verbo, para diferenciar da palavra por, quando ela é a preposição. Eu vou escrever aqui do lado, ó, por e por. E o legal é que o verbo a gente pronuncia mesmo mais forte, eu vou pôr as coisas em cima da mesa. E a preposição a gente pronuncia bem fraco, tanto é que a gente quase pronuncia por. Eu vou por aqui, eu faço isso por ti. Vejam, quando eu digo por ti, esse O é tão fraco que parece um U, né? Então, botaram o acento no verbo. E, por outro lado, ou pelo mesmo lado, o verbo a gente usa muito menos do que a preposição. A preposição a gente usa toda hora, nem se dá conta que está usando. Tá? Então, como desde o primeiro dia que eu falo de acentuação, eu digo, o objetivo é que o menor número de palavras tenha acento, a palavra por, como preposição, se usa muito mais. Então, o verbo
que também, além de se dizer mais forte, se usa muito menos, então o acento é usado menos vezes. E a outra palavra que tem acento diferencial é pôde, para diferenciar de pode. Quem é que sabe qual é a diferença entre pôde e pode? Ele pôde, ele conseguiu fazer algo, e ele pode, ele consegue. Isso. Então, o que mudou, Andrew, nesses dois exemplos? Que, bom, mudou o significado, também o jeito de escrever. Sim, mas qual é a diferença entre consegue e conseguiu? Que consegue, ele, no presente, ele conseguiu ano passado. É isso. Tá? Então, pôde no passado, na terceira pessoa, ele pôde, já passou, e ele pode é o presente. Então, é diferente se a frase diz ele não pôde vir ou ele não pode vir. Ele não pôde vir é uma coisa que já aconteceu. Ele já não pôde. Ele não conseguiu vir. E ele não pode vir, ele não consegue agora vir. Tá? Então, a diferença é de tempo. É bem essa palavra que o Enzo usou. O tempo presente, ele pode, e o tempo passado, ele pôde com acento. Então, esse é um acento diferencial. Se aparecer um exercício perguntando por que essa palavra está com acento, o que vocês vão dizer? Vão ficar nesse silêncio? Travou? Não, quem travou foram vocês. Estou perguntando por quê. Se eu perguntar assim, por que a palavra pôde tem acento na frase? Minha amiga pôde fazer toda a tarefa. Por causa do tempo? Por causa do tempo, é um acento, uma palavra boa de usar nessa hora. Acho que foi a Laura que falou. Foi. Foi, Laura. É dizer que é um acento diferencial por causa do tempo. Acento diferencial já é uma resposta, tá? E aí pode botar verbo poder no passado. Tá. Não digam só por causa do tempo, tá? Digam que ele é o diferencial. Diferencial que serve para diferenciar. E além desses dois, são obrigatórios, se eu for usar o verbo por, e se eu for usar o verbo poder no passado, na terceira pessoa, ainda tem um que a pessoa pode escolher se ela vai usar ou não, que é a palavra forma. Se ela vai usar o acento ou não. Por quê? Às vezes, a gente quer usar na mesma frase forma e forma. Por exemplo, eu fiz um bolo com a forma em forma de coração. Imaginem que chato ficaria para quem vai ler de ter que decidir forma e forma na hora. Então, a pessoa pode botar um acento na palavra forma e aí fica fácil para quem vai ler. Forma com forma de coração. Tá? Esse acento Mas é meio óbvio. é meio óbvio, mas não é, que nem o para. O para, que até agora, há pouco tempo, tinha acento, quando ele não para quieto, por exemplo. Para, Pedro, para. Quem tem esse barulho tem que deixar o microfone desligado, tá? Não é, que ele fica soprando. Ele fica soprando, mano. Deu, olha só, eu tô pedindo É já. mentira. Isso acontece seguido, Pedro, em aula. Vocês que ficam estourando o áudio aí. Pedro, tá? Então, a palavra para, hoje, não tem acento, mesmo que eu esteja falando do verbo parar. Quando eu digo ele não para fazer xixi na estrada. Tá? Quando ele vai de carro, ele não para no posto para abastecer. Esses dois paras hoje são iguais. Mas um tem que ser dito com mais força do que o outro. Tanto é que um eu consigo dizer pra, em vez de para, de tão fraco que ele é. Ele não para abastecer. Mas eu não posso dizer ele não para quando eu estou falando do verbo parar.
Entenderam? Então, a preposição é mais fraca do que o verbo, mas não tem acento mesmo assim, o verbo. Não tem mais acento, antigamente tinha. Há 9 anos, por aqui, tinha acento. Por isso que vocês ainda encontram livros que têm acentos que não existem mais. Por exemplo, da palavra ideia, assembleia, plateia, esse acento não é mais usado, tá? Não deve mais botar acento nessas palavras. Odisseia, essas palavras todas, hoje, não tem mais acento. Pô, pré-histórico. Tá? Não é pré-histórico. Muitos livros que a gente lê em aula ainda tem acento, porque faz pouco tempo. Em compensação, E também tem aquele negocinho, 2 pontinhos no U, como é que é o nome? crema. A mesma época, muito bem, Laura. Na mesma época que caiu o acento da palavra ideia, caiu esse acento que era o trema. Para que servia esses 2 pontinhos no U em algumas palavras? Laura, tu te lembra uma palavra que tinha esses pontinhos? Agora não, mas devo saber. Ele meio que transformava o U em um I, tipo Michael Kister. Ah, tá. Em outras línguas, esse trema faz o U virar U. É verdade, tá? Como Müller. Mas não, em português ele não fazia isso. E a Brenda perguntou agudo, Brenda Pires, e também não é o agudo, tá? O que esse U fazia, esse U com trema, era que em conjuntos em que o U costumava não ter som, por exemplo, Q-U-E. Como é que vocês leem uma palavra que seja Q-U-E? Que Que? Cue. Cadê o som do U na palavra que? Não tem som. Então, Sumiu. você botava o trema nesse U, aí lia o E. Então, por exemplo, na palavra consequência, tinha trema para avisar que aquele U ia ser pronunciado naquela palavra. no que eles falavam Cue? Não, na palavra que o E, falava que. Mas se puser trema no U, vai ler que, como na palavra consequência, entendeu? Vou escrever aqui do ladinho mesmo. Consequência. Se eu escrevo assim, o que o E deveria ser lido que, consequência. Para que fosse lido que, consequência. Era escrito assim, como eu botei agora, ó, consequência. Porque aí eu avisava o meu leitor que, neste caso, o Q e o U não eram um dígrafo, não era para ler como se fosse um som só. Tá? A palavra linguiça, também, ó. Se a gente lê assim, como é que se lê G-U-I? Por exemplo, na palavra guitarra. Opa. Gui. Gui, né? Se lê como um dígrafo. Então, G-U-I se lê Gui. E como é que na palavra linguiça eu leio esse som do U? Para avisar que o U fazia som, a gente botava o trema. E isso caiu. Caiu agora faz pouco tempo. O que é uma pena nesse caso, tá? Porque as pessoas que não conhecem aquela palavra têm a tendência de ler errado. Por exemplo, o verbo redarguir, que ninguém conhece, vocês, garanto que nenhum de vocês conhece. Significa responder. Ele tinha um trema para a pessoa saber que tinha que ler redarguiu, e não redarguiu. Tá? Bom, não é disso. Agora a gente vai voltar a falar dos acentos que estamos usando. Só que na folha eu botei aquele voo e tal, porque de vez em quando ainda aparece. Leem, por exemplo, ele lê, eles leem. Assim, ó, como eu botei aqui. A palavra leem não tem acento. Tá? E a palavra lê tem acento, Enzo, porque é uma oxítona, ou, no caso aqui, como ela só tem uma sílaba, ela é um monossílabo terminado em E. Tá? Entendi.
Tá bem? Outra regra que tem nessa folha de vocês, deixa eu ver que horas são. 10 horas. É a regra do verbo ter e vir. Que é a seguinte: o verbo ter e o verbo vir, quando eles estão na terceira pessoa, ele tem, ele vem, não tem acento, né? Mas quando eu passo para a terceira do plural, eles têm e eles vêm, eu pronuncio igual, eu escrevo igual, mas eu coloco um acento. Então fica assim como eu vou botar aqui. Ele tem, eles têm. Todo mundo viu ali? Sim. Eu vi, só que eu não entendi por quê. É só uma regra mesmo. Essa aqui não tem uma explicação. Infelizmente, não tem uma explicação. E ele vem. Tá, prof. É tipo que nem o mas e o mais, ou não? Não. O mas e o mais são duas palavras bem diferentes. Aqui é só a mudança do número. No singular não tem acento e do plural tem. Mas a pronúncia continua igual. Ele tem, eles têm, a gente pronuncia igual. É só para mesmo, daria até para dizer que é para diferenciar o singular e o plural. Muita gente erra isso. Muita gente grande, gente estudada, gente que lê bastante, porque como o som é igual, a pessoa esquece. Tá? Deixa eu fazer a última tentativa de mostrar no quadro. Porque daí toda a trabalheira que eu tive para preparar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não! Que tem. Tá. Mas eu vou deixar para falar na outra aula sobre isso, porque eu quero ainda falar sobre os personagens do livro. Eu recebi a tarefa e algumas pessoas não fizeram, porque eu tinha pedido para fazer, alguns fizeram, bem legal, como se fosse um quadro, assim, com os personagens, outros fizeram em forma de círculo, mas eu queria uma característica de cada um, ou alguma coisa que faça vocês lembrarem quem é cada um. Sabe por quê? Daqui a pouco esse livro vai complicar. Quando eles vão passar de fase, vamos dizer assim, eles vão mudar de nome também. Porque na nobreza, antigamente, as pessoas ganhavam um título de nobreza e às vezes elas mudavam até o nome. Então, assim como vocês sabem que, por exemplo, o Papa tem um nome, Cecília, e quando ele vai ser eleito Papa, ele escolhe uma homenagem a alguém e muda de nome. Tá? Por exemplo, João Paulo II se chamava Carol Wojtyla não sei o quê. Tá? E a mesma coisa acontece com o barão, conde, rei, que eles homenageavam alguém, o rei Sol, o rei não sei o quê, e mudavam o nome. Os personagens do nosso livro também alguns deles vão mudar de nome. E é por isso que eu quero que vocês saibam reconhecer quem é quem agora, para continuar acompanhando à medida que eles forem, que for acontecendo alguma coisa, não vou dar spoiler agora. Tá? Então, quem não fez... Isabela. A Isabela pode falar aí ou vai escrever? Queria saber de onde tu tirou os nomes, sobrenomes. Isabela? Fala comigo. No da Isabela, eu queria que fosse de acordo com o que foi lido até agora, tá? O professor Isabel não tá na aula. Então, é verdade. E a Brenda chegou, né? Deixa eu só anotar aqui. Brenda Plentes chegou. Andressa chegou? Andressa não. Gabriel Machado não. Isabela não. Naomi? Também não. Naomi? Tá. Então, eu vou pedir de novo, quem não fez, com a explicação, com algum resuminho, então, Edmond Dantes, pode botar que é o personagem principal, que ele é, tá?
jovem marinheiro, passou para ser o capitão do navio, é noivo da Mercedes. E agora, na parte que vocês leram, o que acontece com ele? Na Justiça do Rei, que eu pedi para vocês lerem. Vocês entenderam o capítulo da Justiça? É solto o que, Breno? Não entendi o que tu... Da prisão? Não. Não, ele vai passar anos. Ah, entendi. Entendi. O que tu quer dizer é que nessa hora parece que ele vai ser solto, né? É isso, Brenda? Sim, entendi. O Villefort, que é o procurador-geral lá, diz assim, tá bem, então eu confio em você, você vai passar a noite lá na... Laura, não tem número o capítulo é a Justiça do Rei, tá? Que é aquela página que a gente combinou de ler, página 22, se eu não me engano. Nós combinamos que vocês leriam e que o Enzo, eu acho, ia passar as fotos para quem não tinha. Então, Brenda, sim, na hora que ele... Aqui na página 22. Que ele diz assim, muito bem, você vai cumprir minha parte. Amanhã será conduzido até um alojamento onde passará a noite. Agora será conduzido. Amanhã providenciaremos sua completa desvinculação de qualquer fato que possa lembrar a Ilha de Elba ou Napoleão Bonaparte. Peraí, gente, mas vocês estão falando outras coisas ali e eu estou falando desse capítulo. Eu quero saber se vocês entenderam. É muito importante entender aqui o que vai acontecer. Por que o Villefort, apesar de parecer que ia soltar, como a Brenda disse aqui, que ia soltar o Edmond, e o que vai acontecer no próximo, que eu vou mandar vocês verem agora, que é o Castelo de If. Quem é que entendeu o que aconteceu? Eu não entendi muito bem. Eu também não. Prof, Hum. eu acho que é porque ele achou que ele ia contar ou ia até o endereço que ele tinha, que ele sabia do endereço. E como eu acho que era parente, alguma coisa do cara, ele não queria que descobrisse. Muito bem. Quem está falando, Brenda? Sim. Sim. Brenda, é isso mesmo. Uhum. Eu vou pedir para quem não entendeu, reler o capítulo A Justiça do Rei. Ó, Laura, que estava perguntando o número, está aqui, ó. Essa parte aqui, ó, página 19. Tá? Tem uma parte, é isso mesmo que a Brenda falou, tem uma parte que diz assim, fala do Villefort, explicando que ele era ambicioso, ele estava conseguindo melhorar de vida política, tá? Casou com uma mulher, filha de uma pessoa muito importante, e ele queria muito subir na vida, só que tinha um sério obstáculo na sua vida. Seu pai, Noirtier de Villefort, conhecido somente pelo primeiro nome, isso é importante. Nessa época aqui, a gente chamava as pessoas pelo sobrenome. E, excepcionalmente, esse senhor, em vez de chamarem de Villefort, que é o sobrenome dele, chamavam de Noirtier, que é o prenome. Tá? E, nessa época, ele era conhecido pelo prenome. Era um dos grandes amigos e seguidor do imperador deposto. Ou seja, o imperador foi tirado do cargo, está lá na ilha de Elba, onde o Dantes foi. Esse imperador tinha muitos seguidores, muita gente que gostaria que ele voltasse para o poder, incluindo o pai desse procurador, Villefort, que é o senhor Noirtier, e isso podia arruinar a carreira desse jovem Villefort, porque se o teu pai está de acordo com o imperador que foi retirado, pode ser que tu não consiga um cargo de confiança no governo. Entendeu? Aí diz assim, se isso fosse descoberto, sua carreira estaria arruinada. Talvez até perdesse a esposa, porque a esposa era filha de um cara muito importante,
um marquês perdesse a esposa e certamente não contaria mais com a proteção do sogro, tá? Então, o Villefort, esse jovem procurador, que é com quem o Dantes está falando agora, tem esse probleminha familiar, que seu pai é de outra corrente política, tá? E é a corrente contra o governo, no qual o Villefort quer subir. E o que acontece na hora que ele pergunta para o Dantes para quem é essa carta? Leia um capítulo. Não conta, Brenda. Parece que tu entendeste bem. Não conta, deixa eles lerem. Tá? Então, fica de tarefa para segunda-feira a leitura desse capítulo, que já era a tarefa dessa semana, e a próxima, que se chama O Castelo de Ife, que é bem minúscula, mais minúscula ainda, ó. Começa aqui na página 22, e tem a 23, e já termina na 24. Então, quem não leu, ou quem não entendeu a Justiça do Rei, lê, tenta entender agora com essa pista que eu já dei, que foi uma pista quase que eu dei a resposta, tá? A Brenda continua lendo, vai ler o Castelo de Ife. Esse lugar existe mesmo, lá em Marsella, essa ilha, tá? E, sim, fala. O que é para fazer na jornada dessa semana? Ah, tá. Então, só vou terminar isso aqui. Entenderam? Então, leiam um capítulo do Castelo de Ife. Laura, a jornada dessa... Quem é que entendeu o que é para fazer na jornada? Quem entendeu? Laura, na jornada, eu botei para vocês verem umas colagens feitas por um artista visual, ele é doutor em design gráfico. E tem ali o Instagram dele, eu gosto de ver muito, eu gosto muito de ver, porque ele mostra como ele faz as colagens. Por exemplo, ele lê um livro, conta como que esse livro funcionou na cabeça dele, e aí ele faz a colagem de acordo com o livro, tá? Por exemplo, mas ele faz colagens de outras coisas. Eu vi que, inclusive, essas colagens dele custam 1.000 e poucos reais. Olha só, são umas obras de arte. E eu botei essas colagens para vocês se inspirarem, para vocês fazerem uma colagem sobre alguma coisa do diário de vocês. Pode ser alguma coisa que aconteceu, pode ser alguma coisa que vocês pensaram, algum sentimento, ou alguma música, algum livro, um filme. Pode ser... Eu tenho uma dúvida. Só um pouquinho. Pode ser simplesmente uma colagem com as coisas que vocês vão encontrando e acham legal, que fica bonito, que fica curioso, ou que fica engraçado, tá? E que vai para o diário de vocês. Pode fazer a sua pergunta. É que numa aula de artes a gente teve que fazer colagem, daí não pode colocar essa colagem na jornada? Era legal tu fazer alguma coisa nova. Tu pode até pegar essa que tu já fizeste e, por exemplo, se ela ocupa o espaço de uma folha, fazer alguma coisa a mais na volta. É que eu fiz no aplicativo, eu posso fazer a da jornada então no aplicativo? Pode. Mas depois como é que tu vai me mandar? Eu vou mandar por PDF. Tá. Uhum. Mas era legal fazer alguma coisa, porque eu queria que depois, quando tu colocar lá no teu diário, tu te lembre que isso tem a ver com tal coisa dessa quarentena. Tá? Porque como a colagem é aproveitar uma imagem, tu pode aproveitar a colagem como uma das imagens. Tá? Tá. Mais alguém? Alguma dúvida? Prof, é para enviar a Raika também. Sim, é para mandar uma foto. Tá? Tá bem? Malhar os glúteos também é bom. Glúteos, aliás, Pedro, tem acento. Por quê? Por que teria acento na palavra glúteos? Até vou aproveitar e vou dar um ponto para quem acertar isso. Uma cruzinha a mais aqui no meu caderno. O que é para acertar? Glúteos. É de tombo? Tem. Glúteos tem Muito acento bem. no U. Então, e aí? Glúteos tem acento no U. E daí tem acento.
Sim, mas não, qualquer ditongo não tem acento. Nem sempre um ditongo tem Não, é acento. porque tem ditongo É no porque a sílaba forte, daí tem que ter acento. Me dá o ponto, professor. Para de estourar o áudio, cara, é velho. no U. Sim, é claro que é no U. O microfone tá do lado, quer que eu faça o quê? Mas tá faltando. Para de estourar o áudio, cara. Gente, Pedro, quem estoura o áudio é tu. Mas que saco, velho. Cala a boca. só um pouquinho. É verdade que tem acento no U, é verdade que tem ditongo, mas vocês têm que juntar isso numa única regra. Pedro, olha só, ninguém vai ficar mais desativando o teu som. O que vai acontecer é que tu vais tentar abaixar o volume do teu som, tá? Para não acontecer essa chatice. É muito chato e tá virando uma coisa que a gente olha o teu nome e já sabe que vai dar problema de som. Então, tu tem que te afastar um pouquinho, falar mais baixo, botar o som mais baixo, sei lá, tá? Cuidar para não ser o chato do som. Então, eu queria alguém que juntasse essas informações para lembrar que é uma regra. Qual é a regra que faz a palavra glúteos, que o Pedro escreveu ali sem acento, faz essa regra receber acento. Faz essa palavra receber acento. Não é por causa do ditongo no final? Mas o que eu estou te dizendo, Laura, foi Laura, né? É que nem todo ditongo tem acento. Quando é que essa palavra que tem ditongo no final recebe acento? Quando ela é... Tá, já não vai valer o ponto. Ah, dessa as para sei lá. Então, quando ela é paroxítona, terminada em ditongo, Laura. Ó, acertei, professor, meu ponto, cara. Terminada em ditongo. Ó. Gluteus. Professor, eu tava merecendo, eu falei o bagulho. Sim, é que cada um de vocês falou uma das coisas. Que o acento é no U, que ela é paroxítona e que ela tem um ditongo lá no fim. Tá? Então, sim, glúteos tem acento pelo mesmo motivo que Cecília tem, que Antônio tem, que Sérgio tem. Que são paroxítonas terminadas em ditongo. Tá? Chegaram perto. Tá bem? Deixa eu ver se está na hora, né? Já passou da hora. Então, ó, tarefa extra. O Castelo de Nife, para ler, para a próxima aula. Tá? E fazer a tarefa sempre com a folha na mão. Eu vou terminar a gravação. E